Olá, sou Joãozinho da Costa. O meu percurso artístico inicia mais ou menos em 2015, de uma forma mais profissional, com os trabalhos com a colaboração com o Rui Catalão. Daí inicia-se em 2015, após ter saído ligeiramente após ter interrompido, quer dizer, o curso de arquitetura. E aí começo a emergir mais para o lado artístico, né? Aí começa assim o meu contato com as artes cênicas desde então e tenho continuado até então. A isolar surge numa observação constante que nós já temos vindo a desenvolver durante alguns lados, né, de alguns anos, que é esta questão de corpos que atravessam constantemente da zona periférica de Lisboa para o centro de Lisboa para ir trabalhar, né? E, e quantas as horas esses corpos passam nos transportes, né? Que muitas das vezes não gastam muito tempo no trabalho, sim, exige o seu tempo, mas muitas das vezes o seu tempo é desgastado em horas de espera dos transportes e dentro dos mesmos transportes, até chegarem ao local de trabalho e até o regresso à casa também. Sim, são todos corpos trabalhadores. Ou seja, não existe uma identificação clara ou uma separação de corpos. Aqui tentamos falar sempre de todos os corpos que trabalham ou que madrugam para ir trabalhar nas zonas cêntricas de Lisboa e que vêm sempre da periferia, maioritariamente desses corpos, em que na periferia os horários de transporte, imaginemos uma pessoa que tem que entrar no seu trabalho às 5 ou às 7 da manhã, e que venha de uma zona periférica em que o transporte até chegar à zona cêntrica de Lisboa demora entre 1 hora e meia a 2 horas de chegar, ou seja, implica que a pessoa levante às 4 da manhã ou às 5 da manhã que é para poder apanhar os primeiros transportes. E isso é, muitas vezes, só verem os primeiros transportes. Esses corpos estão presentes a partir, nomeadamente, dos nossos corpos, dos performers, dos intérpretes, né, que vão realizar isso, e também estão espalhados por todo elemento cenográfico que existe na peça. E isso também se transcende a banda sonora e a própria iluminação. Esses corpos estão lá sempre presentes. E o próprio público também é esse corpo. Os temas muito presentes dentro dessa temática, né? Porque tentamos falar também de como é que uma mãe solteira ou uma mãe a solo, consegue educar seu filho, né? Tendo um filho menor, tendo as horas que tem de trabalho e tendo o tempo que gasta nos transportes, né? E isso também se transcende também esse cuidar, né? Do cuidar de pessoas que estão muito próximas a nós. Muitas vezes essas pessoas são com alguns problemas, têm doenças mentais, ou então são menores de idade, né? Como é que eu faço para deixar o meu filho menor às 6 da manhã? Sempre tendo um companheiro, né? E se eu tiver o companheiro também que levanta a mesma hora que eu e que trabalha também no centro de Lisboa, como é que nós fazemos para deixar esse menor a cuidar de quem? A quem é que vamos deixar? Também muita gente trabalha. E a questão passa também por isso, o cuidar, não o cuidar. Passa por ser também um cuidar de familiar e ao mesmo também um cuidar interno de cada pessoa. Interno, que muitas vezes esses corpos também não têm um tempo do cuidar, de olhar para si mesmo e se apreciarem constantemente, né? Em que vão para um transporte e nos transportes é que se finalizam de se arranjarem para chegarem ao local do trabalho. E ou muitas vezes nem finalizam porque é nos transportes que finalizam também a sua, a sua etapa de dormir ou de descansar. O transporte também acaba por ser muitas vezes um lugar de descanso e de sossego até o local do trabalho, até o regresso a casa. O processo criativo tá a correr super bem, porque é um processo que eu digo, está a correr porque não é fechado, é um processo contínuo, porque essas classes também de pessoas trabalhadoras não se fecham, o ciclo não se fecha, o ciclo é contínuo. E daí o processo estar continuadamente aberto e estarmos a recolher constantemente inputs para a própria performance, para a própria peça. E a peça vive disso, desses inputs e estímulos diários, constantemente.
O Mavá Tico José, o Mavá José que é uma pessoa que já conheço há bastante tempo e é um amigo de trabalho desde 2016, 2017, se não me engano, foi o ano que eu o conheci e que desde então nós temos andado sempre em contato, em comunicação. E a questão também surge muito nesta vontade o projeto em si também surge muito nessa vontade de querer trabalhar com a Mavá já há bastante tempo e aí haver agora essa oportunidade de querermos trabalhar e o processo anda muito também à volta dessa questão dos transportes e das travessias. Como é que nós os dois nos fazíamos para nos encontrarmos, para ensaiar, para criar esse objeto? Tendo em conta que nós vivemos os dois na mesma margem de Lisboa, ou seja, do outro lado do Rio de Lisboa, que é na margem sul. E vivemos na margem sul. E como é que o processo de transportes que nos liga é tão complexo que dificulta-nos a comunicação de estarmos num lugar e trabalhar naquele lugar. Ou seja, o tempo que ele demora para chegar ao meu encontro é relativamente igual ou superior ao tempo que ele demoraria para chegar a Lisboa. Ou seja, que são bastante complexos. O Mavá é um artista bastante complexo. Eu admiro muito as qualidades do Mavá. E é um artista ainda que tem também bastante a dar e que vai-se ouvir falar dele daqui a alguns tempos. É um artista completo, ou seja, toca, canta, interpreta, escreve. Mavá, sem dúvida, é um artista que vamos ouvir falar daqui a uns tempos e será bom vê-lo em cena. E é bom sempre vê-lo em cena e é bom sempre partilhar espaço com ele, para além de que o Mavá oferece muito. E é uma pessoa ao qual eu vou continuar a estar muito próximo e então vamos continuar a trabalhar, oxalá, para futuros trabalhos e basicamente então é isso. A exposição código é esse exercício que eu estava a mencionar, que é um exercício que não é um trabalho finalizado, ou seja, surge também desse processo, podemos dizer o processo mais performático, né, de estar já a concluir, e surge na continuidade esse raciocínio desses corpos que estão constantemente a transitar, né, e perceber que o projeto transcende só essa camada performativa e pode-se também passar também por uma exposição, né? E a exposição é a recriação, ou seja, a utilização das peças cenográficas que serviram de adereços para a própria peça e algumas que não entraram dentro da própria arte, da própria apresentação pública, né? E dar também um destaque maior a essas próprias peças, porque são peças por si simbolicamente muito fortes, de que se limitarem só a uma ou duas apresentações e ficarem por lá. E nós sentimos a necessidade de que elas poderiam ganhar ainda outra vida e uma outra importância se fossem apresentadas ao público de uma ou outra forma, que fossem expostas e que durassem o tempo que elas deveriam durar, porque elas também ganham essa vida e trazem-nos esses corpos invisíveis, ditos invisíveis, que transitam da zona periférica de Lisboa para o centro de Lisboa. É, é difícil, né? Como é que vemos uma pessoa que não vemos, né? Se calhar a pergunta é porque é que não escutamos as pessoas que vemos? Como é que não sentamos e conversamos com as pessoas que vemos, né? E deixamos com que essas pessoas, não deixar com que essas pessoas sejam invisíveis. Porque aí é que passa para o lado invisível. Primeiro temos que ver as pessoas e senti-las e apreciá-las e amá-las e sentir que elas também sejam amadas e que nos permite também que nós também sejamos amados. E essa é a questão que eu digo que ficaria mais em aberto do que propriamente como é que nós vemos as pessoas que não vemos. Mas sim, ver as pessoas que nós vemos e estamos com elas e apreciar o tempo que estamos com elas. E dar-lhes essa importância que elas também são importantes na nossa vida e na nossa construção. Cada vez que trabalhar com as outras pessoas é muito enriquecedor, né? Porque dá, possibilita-nos crescer de várias as formas, né? Quer a nível pessoal, quer a nível profissional, né? E esse crescimento vem sempre do adquirir algumas qualidades que essas pessoas têm
que nos ficam internamente gravados, né? Quer através do gesto, quer através do próprio pensamento artístico, ou pensamento artístico nesse sentido, de que nós bebemos sempre do contacto que temos com algumas pessoas. Isso permite-nos moldarmos também a nossa própria identidade quando nós estamos a criar ou quando nós estamos a pensar por nós mesmos, porque nós bebemos sempre de outras pessoas diariamente e constantemente. E esse trabalho com essas pessoas todas que referenciou tem-me dado um crescimento bastante grande, tem-me ajudado bastante no meu processo, ou seja, usa toda a experiência que eu ganho em trabalhar com elas para os trabalhos quais sou eu a dirigir ou nos futuros trabalhos que eu vou entrar como intérprete. Ou seja, tenho sempre novas ferramentas, sempre de várias linguagens que me permitem criar o meu próprio fio de pensamento e a minha própria forma de andar e de se mexer em cena. É uma pergunta bastante difícil para mim, porque eu vejo muita coisa e ao mesmo tempo vejo pouca coisa, porque sinto que acontece muita coisa e que muitas vezes quando acontece quase tudo no mesmo tempo, né? E é uma velocidade grande que não há tempo de apreciar ou de assistir todas as artes que vão ser feitas de várias formas, nos vários sítios, por diferentes criadores. E isso, por si, é um pouco, tem, como é que é dizer? Tem o seu lado mau, né? Porque não conseguimos beber de muita coisa, né? Que podemos nos influenciar por muita coisa. E o seu aspecto positivo é que é muita coisa a acontecer. E isso é de louvar, que hajam mais pessoas a fazer coisas e que isso também nos permite que nós crescemos todos em coletivo. Joãozinho, muito obrigado. Obrigado.